capenguinha, digui de Maupassant, vós, Iba Mendes. Como são estranhas estas velhas recordações que me perseguem, sem que eu delas me possa libertar. São tão velhas que nem sei explicar como pode permanecer tão vivas e tão tenazes na minha memória. Depois vi tanta coisa sinistra, comovedora e terrível, que não compreendo porque não posso passar um dia só, em que o rosto da tia Capenguinha não se delineie diante dos meus olhos, tal qual a conheci um dia, há muito tempo, quando eu tinha 10 ou 12 anos. Era uma velha costureira que vinha uma vez por semana, às terça-feiras, coser a roupa branca de nossa casa. Morávamos em uma dessas casas de campo, a que chamam castelos, e que são simplesmente casas antigas de tetos pontiagudos, da qual depende 4 ou 5 feitorias que a circundam. A vila, um burgo, estendia-se numa distância de algumas centenas de metros, em torno da igreja, uma igreja velha, de pedras enegrecidas pelo tempo. Todas as terça-feiras, a tia Capenguinha chegava das 6h30 às 7h e dirigia-se logo para o seu trabalho. Era uma mulher alta, magra, barbuda, ou melhor, peluda, porque tinha barba em todo o rosto, uma barba surpreendente, inexplicável, de pelos duros, que pareciam ter sido espalhada por um louco naquele rosto de militar. Tinha-os no nariz, debaixo do nariz, à roda do nariz, nos queixos, nas faces. Suas sobrancelhas, estranhamente espessas e longas e sultas, pareciam pedaços de bigodes grudados sobre os olhos. Capengava, não já como quem tem a perna estropiada, mas como um navio preso à boia. Quando se apoiava à perna sã, seu corpo grande e ossudo erguia-se como se quisesse desprender-se do chão para depois afundar-se no abismo. Seu andar dava a ideia de uma tempestade, tanto ela se agitava. Sua cabeça, coberta de uma grande coifa branca, parecia querer atravessar o horizonte de norte a sul, de sul a norte, em cada um dos seus movimentos. Eu adorava a tia Capenguinha. Mal me levantava da cama, ia procurá-la no seu trabalho e encontrava-o cosendo com os pés em um banquinho. Mal entrava, obrigava-me a sentar no banquinho para que eu não me resfriasse naquele grande aposento, e contava-me histórias, sempre a coser com os seus longos dedos tortos, mais ligeiros. Tinha a julgar pelas coisas que me contava, e que tanto comovia o meu coração de criança, uma grande alma de mulher infeliz. Contava-me fatos da aldeia, a história de uma vaca que fugira e que fora encontrada depois perto do moinho de Próspero Malê, a olhar para as asas de madeira, ou a história de um ovo de galinha encontrado no pequeno sino da igreja, sem que soubesse quem o pusera lá, ou a história do cão de João Pilás, que fora buscar a 10 léguas da aldeia as calças do dono, roubadas por um transeunte, quando enxugavam na frente da casa. Contava-me estas aventuras ingênuas de tal modo que assumiam no meu espírito proporções de dramas comoventes, de poemas misteriosos, tanto que os contos engenhosos inventados por poetas, que minha mãe me contava à noite, não tinha para mim a emoção das histórias da pobre mulher. Ora, um dia, depois de ter passado toda a manhã com a tia Capenguinha, quando voltei de um passeio aos arredores com o criado, quis vê-la de novo. Não saberei nunca exprimir profunda emoção que me abalou o espírito infantil. Desci depressa para a saleta, escondi-me atrás de uma velha poltrona e, ajoelhado, pus-me a chorar. De certo fiquei ali muito tempo, porque depois veio a noite. Entrou alguém com uma lanterna, mas não me viu, e ouvi meu pai e minha mãe que vinham cochichar com o médico. Chamaram-me logo, e ele explicou a causa do acidente. Não compreendi nada. Depois sentou-se e aceitou um cálice de licor e um biscoito. Continuava a falar, e o que ele disse então ficou-me gravado na alma. Creio deste modo poder reproduzir suas palavras quase textualmente. Ah, dizia ele, pobre mulher,
Foi a minha primeira cliente. Quebrou a perna no dia em que cheguei e não tive tempo nem de lavar as mãos. Mal havia descido da diligência quando vieram chamar-me com pressa, porque o caso era grave, gravíssimo. Tinha 17 anos e era uma linda rapariga, linda, linda, ninguém diria agora. Quanto à sua história, ninguém a sabia, senão eu e outra pessoa que está longe daqui. Agora que está morta, posso ser menos discreto. Naquela época veio estabelecer-se na vila um jovem professor de belo aspecto e de estatura marcial. Todas as raparigas o requestavam, mas ele fugia-lhes, mesmo porque respeitava muito o mestre da escola, tio Grabu, que nem sempre estava de bom humor. O tio Grabu já tinha como costureira a bela Hortência, agora falecida e que foi batizada por Capenguinha depois do acidente. O jovem professor mostrou preferência pela rapariga, que se sentiu naturalmente lisonjeada com a escolha. O fato é que se enamorou dela e obteve uma entrevista no sobrado da escola, num dia em que ela estivesse cozendo. Ela fingiu então que ia para casa, mas em vez de descer a escada, foi esconder-se no alpendre ao fundo, cheio de feno, à espera do amante. Ele chegou pouco depois e começou a conversar, quando a porta se abriu e apareceu o mestre da escola. Que fazes aí, Segisberto? Compreendendo que tinha sido descoberto, o rapaz respondeu estupidamente: vim descansar um pouco, senhor Grabu. O lugar era vasto e escuro. Segisberto empurrava para o fundo a rapariga espantada. Esconde-te, perco o meu lugar, anda, esconde-te. Grabu, ouvindo cochichar, perguntou: não estás só? Estou, senhor Grabu. Não estás? Ouço-te falar. Juro que estou. É o que vamos ver. E fechando a porta à chave, foi buscar uma vela. O rapaz, um verdadeiro malvado, parecia ter perdido a cabeça e repetia: mas esconde-te, que ele não te encontre. Estragas a minha carreira, esconde-te. Ouviu a chave girar de novo na fechadura. Hortência fora para a pequena janela que dava para a rua, abriu-a rapidamente e depois disse com voz baixa e resoluta: vem apanhar-me quando ele tiver ido embora. E saltou. Grabu não encontrou ninguém e retirou-se muito surpreendido. Um quarto de hora depois, Segisberto procurava-me e contava-me o que havia acontecido. A rapariga ficara junto do muro, incapaz de andar, depois daquela queda. Foi com ele ao lugar, chovia cântaros. Trouxe-a para minha casa, tinha a perna direita quebrada em 3 pontos e os ossos haviam penetrado na carne. Não se lamentava e repetia apenas com uma resignação admirável: fui castigada, fui bem castigada. Mandei chamar ajudantes e os parentes da rapariga, a que contei uma história de um carro que passara à disparada e a atirara por terra, estropiando-a. Acreditaram. A polícia, durante o mês, procurou em vão o autor do infortúnio. Eis aí, aquela mulher foi uma heroína, do gênero daquelas que praticam bravuras assinaladas na história. Aquele foi o seu único amor, morreu virgem. Se eu não tivesse por ela uma grande admiração, não lhes contaria essa história, que não contei a ninguém enquanto ela viveu. O médico calou-se. Minha mãe chorava, meu pai disse algumas palavras que não entendi bem. Fiquei de joelhos atrás da poltrona, soluçando. Depois ouvi passos lentos no corredor e a escada ranger. Levavam então o corpo inanimado da Capenguinha. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com